Como lucrar muito nos investimentos sem correr risco. Esse é o sonho de todo mundo que começa a investir. Mas será que é possível encontrar boas oportunidades de investimento sem correr os riscos da renda variável? É possível conseguir bons retornos investindo em renda fixa? A resposta é que sim, dá para conseguir retornos interessantes sem a volatilidade da renda variável. Isso depende do seu perfil e horizonte de investimentos. E se eu te falar que em 2019, mesmo com a Selic caindo de 6,5% para 4,5%, teve gente que conseguiu ganhar mais de 30% ao ano com títulos públicos de renda fixa, você acredita? Eu vou mais longe aqui, 96% em 12 meses. Sim, quem soube se beneficiar de uma determinada estratégia conseguiu ganhar isso com títulos públicos. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Quais seriam os melhores investimentos e melhores estratégias na renda fixa que qualquer um de nós pode fazer para ganhar dinheiro. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo aqui do Valor em Ação. Vamos falar muito sobre investimentos, como sempre aqui. Esse vídeo tá brabo demais, então já deixa seu like aí na confiança, que eu sei que você vai aprender muito nesse vídeo. Então bora de renda fixa aqui. Primeiramente a gente precisa separar o joio do trigo, ou o trigo do joio, sei lá. Renda fixa e renda variável são classes de ativos diferentes. A renda fixa tem como característica o rendimento já acordado no momento da aplicação. Perceba que nem sempre você vai saber exatamente quanto que você vai ganhar, mas pelo menos você já vai saber como que a sua rentabilidade vai ser calculada. Já na renda variável, o retorno vai depender das condições de mercado. Esse negócio varia, meu amigo. Ou seja, se alguém aparecer te oferecendo retornos muito acima da média de forma garantida, cuidado. Você pode estar prestes a cair em um golpe. Na renda fixa, você pode investir em títulos do governo, através do Tesouro Direto, e também em títulos privados. Já na renda variável, a gente tem as ações, fundos imobiliários, tudo aquilo que fica oscilando de preço no home broker e você fica vendo o dia inteiro, que a gente já está acostumado. Só que existe um mito de que renda fixa não tem risco. Na verdade, qualquer investimento tem risco, meu amigo. E muita gente tem medo das ações por conta da volatilidade, a variação de preços o tempo inteiro de acordo com o humor do mercado, sabe? Então, mesmo que o objetivo seja de longo prazo, tem investidor que não suporta ver o patrimônio oscilando muito. Aí, quem não tem perfil para renda variável, tem que investir em renda fixa mesmo. Não tem jeito, a gente precisa dormir. Só que renda fixa também tem risco. Tem o risco de mercado, que é o risco das variações de preço dos títulos que eu falei. Esse risco é até menor nos investimentos de renda fixa e por isso que a maioria das pessoas tem essa ideia de que renda fixa não tem risco, tem nada a ver. Dependendo do título, existe variação sim e não é pouca. Tem também o risco de liquidez, que é o risco de você precisar simplesmente sacar o seu dinheiro e não conseguir, porque o prazo de resgate é mais longo. Geralmente, quanto maior o prazo, maior é a rentabilidade. E tem o tal do risco de crédito. Todo investimento de renda fixa é uma dívida. E ao comprar um título público ou um título privado, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. E esse alguém pode não te pagar. Pode ser um banco, uma empresa e até o governo, tá? Não é só parente e amigo que dá calote. Dito isso, vamos falar das formas de se ganhar dinheiro investindo em renda fixa. Como eu disse, você pode investir através dos títulos públicos ou privados. E como o risco de calote do governo é o menor de todos, você encontrará opções com melhores rentabilidades nos títulos privados, porque são mais arriscados. Tem até uma forma de você ganhar muito dinheiro com títulos públicos, mas eu vou deixar para o final do vídeo, que é a cereja do bolo, a cereja do vídeo. Nos títulos de renda fixa privada, a gente tem os CDBs, LCIs, LCAs e as debêntures, que são os principais. Tem outros também. Quanto maior o risco do emissor, seja ele um banco ou uma empresa, como é o caso das debêntures, e quanto maior o prazo também que você vai deixar esse dinheiro lá, maior vai ser a remuneração oferecida. Ou seja, para ter retornos melhores na renda fixa, você vai precisar correr um pouco mais do tal do risco de crédito e abrir mão da liquidez, que significa não contar com esse dinheirinho por um bom tempo. A maioria dos investimentos de renda fixa são influenciados pela taxa Selic. Quanto maior a Selic, maior vai ser o retorno dos investimentos que você vai encontrar, pelo menos do ponto de vista nominal, meus caros amigos. Atualmente a gente está vivendo um período de tendência de alta na taxa de juros, o que está incentivando muita gente a migrar e investir mais em renda fixa.
tem CDB pré-fixado pagando 13,5% ao ano. Aí você pensa, nossa, é até um retorno legal. A Selic hoje está a menos de 5%. beleza, mas você precisa abrir mão do dinheiro por 10 anos, papai. No pré-fixado, você já até sabe qual vai ser o seu ganho nominal nesse período, mas o seu ganho real você só descobre no resgate, porque depende da inflação. E se a inflação disparar, não adianta chorar. Mas calma, tem debênture também pagando IPCA mais 5,9% ao ano isenta de imposto de renda. Ou seja, é ganhar praticamente 6% de rentabilidade real anual acima da inflação, é claro, mas também para 2031 e o risco do tomador é um pouco mais alto. Além disso, debênture não tem garantia do FGC, não sei se você sabe. E para quem quer mais risco, ainda tem os fundos de direitos creditórios, os FDICs. O FDIC é um ativo de renda fixa no qual dívidas de diferentes tipos são convertidas em títulos. Estamos falando aqui de contrato de aluguel, cheque, cartão, duplicata a receber, hipoteca, todas essas coisas aí. Só que nem todo mundo tem acesso. O aporte mínimo inicial é alto e é disponível apenas para investidores qualificados ou profissionais. Mas calma, lembra que eu falei que tem uma forma de se ganhar muito dinheiro com títulos públicos, obter rentabilidades ali bem acima da taxa Selic sem precisar esperar até o vencimento? Pois é, tem como sim. O Tesouro IPCA com vencimento em 2045 já entregou valorização na casa de 96,4% em 12 meses e não faz muito tempo. Isso só é possível porque, diferente dos títulos privados, como CDBs, debêntures, os títulos públicos têm a liquidez muito alta, ou seja, caso você queira vender, o governo é obrigado a recomprar o seu título. E não é só o Tesouro Selic, não, qualquer um deles. Eu sei que você quer saber como é que isso funciona e eu vou te explicar detalhadamente, mas se você ficou até aqui, é porque o vídeo tá legal, então já deixa o like se você não deixou ainda e se inscreve no canal também, ativa o sininho aí das notificações para você receber os próximos conteúdos. A parada é a seguinte, quando você compra um título público pré-fixado, por exemplo, é possível você obter o que a gente chama de ganhos turbinados. Mas esse ganho vai depender muito de para onde vai a taxa de juros, a taxa Selic. É isso aí. A estratégia para você ter ganhos turbinados com títulos públicos varia conforme a expectativa em relação ao movimento das taxas de juros. E agora presta atenção que eu vou te dar a dica de ouro para você não se meter a besta com isso e perder dinheiro ao invés de ganhar. A gente vai usar um pré-fixado como exemplo aqui. Se você acredita que a taxa do papel vai cair, você pode comprar o título mais barato hoje para vender mais caro lá na frente. Já se você acredita que a taxa vai subir, caso você tenha o título, é melhor você vender logo antes que ele fique mais barato ainda. E como tu não é bobo nem nada, você já deve ter deduzido que para qualquer um dos casos é preciso especular para onde que vai a taxa de juros, que depende diretamente da taxa Selic. E como é que você faz para especular ou pelo menos ter uma noção do rumo da Selic? Bom, expectativas de inflação mais altas tendem a puxar a taxa de juros para cima, porque o mercado passa a esperar aumentos da taxa Selic meta pelo Banco Central para controlar a inflação. E expectativas de piora de risco do nosso país, como por exemplo a piora do rating emitido pelas agências de risco, também pode puxar a taxa dos títulos públicos para cima. E outra dica, quanto mais longo o vencimento do título, mais oscilação de preço ele vai ter para cada variação na taxa Selic. Ou seja, na prática o que pode acontecer caso você compre o título é o seguinte que eu vou te falar agora. Você pode vender antes do vencimento e ter um retorno bem maior às vezes do que o que você contratou. Você pode simplesmente conseguir um retorno similar ao contratado, caso as expectativas da Selic não mudem muita coisa no período, mas você também pode ter uma rentabilidade abaixo da contratada e até prejuízo no caso da sua estimativa não ter se concretizado. Sim, você vai precisar especular e se errar também não pode chorar. Na verdade até pode, mas não adianta. Lembrando que se você optar por ficar com esse título até o vencimento, você recebe a taxa contratada no momento da compra. A especulação só vale para venda antecipada. Ou seja, dá pra gente falar que só é renda fixa mesmo se carregar até o vencimento. Antes disso, o preço pode variar por conta do risco de mercado, dependendo do título. Lembra que eu falei que em 2019 teve gente ganhando mais de 30% ao ano com títulos
públicos? Pois é, na verdade o retorno pode ter chegado até mais do que isso, como você pode estar vendo aí, dependendo do momento da compra e da venda do título. E isso aconteceu porque a taxa Selic caiu bastante nesse período. E quem tinha comprado os títulos e optou por vender antes do vencimento se deu bem. Lembra que eu falei que quando a taxa cai, o preço sobe e quando a taxa sobe, o preço cai? Pois é aí que mora o perigo de quem compra esse tipo de título sem saber o que está fazendo. Quem comprou esse mesmo título, só que em meados de 2020, vai amargar um prejuízo de quase 6% caso queira vender hoje. E você que já se ligou na lógica dessa coisa toda consegue deduzir fácil que isso acontece porque a Selic agora voltou a subir. E quando a taxa sobe, o preço cai. É assim que funciona o ganho turbinado com títulos públicos, que pode ser também um prejuízo turbinado se você errar o seu palpite. E é por isso que isso não se faz na base do palpite. Você precisa ter conhecimento para conseguir estimar com certa lógica para onde vai a taxa de juros. É bom ter um controle de risco também ou ter a possibilidade de deixar esse dinheiro até o vencimento, caso o ganho turbinado que você esperava não se torne realidade. E mesmo que você não tenha interesse no risco dos ganhos turbinados, é legal você saber disso para você não sair comprando qualquer título em períodos de tendência de alta na Selic e depois querer vender e se lascar todo, principalmente se você não puder levar até o vencimento. Nesse caso, vai de Tesouro Selic mesmo, que é mais seguro. O ganho turbinado com títulos públicos é sim uma possibilidade, mas é mais interessante em cenários de queda da taxa Selic, diferente do que está acontecendo hoje. Então, muito cuidado. Se você é iniciante, é melhor você ficar longe disso aqui por enquanto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, um abraço!